Saudações gasparenses, sejam bem-vindos a mais um GasparCast. Esse é o 79º GasparCast que você acompanha aqui nos estúdios da Sentinela. Eu sou o Léo Milioli e hoje meu convidado especial, convidado também já bem indicado pela galera aí no Instagram, um cara conhecido aqui em Gaspar, principalmente quando se trata do ramo político. Nosso amigo João, que já, olha... é um cara corajoso, cara jovem, já atuou como vereador, já foi candidato a estar dentro da Prefeitura de Gaspar. João, seja bem-vindo ao GasparCast e obrigado por estar aqui. Olá, Léo, olá a todos os internautas aí acompanhando, né, nesse programa aí já de sucesso, se consolidando cada vez mais na cidade. Uma honra estar aqui, muito obrigado. João Pedro Sansão, rapaz, vejo bastante suas redes sociais, microfone é uma coisa que você não tem problema, né? Olha, isso é um ponto interessante, porque uma coisa que já desmistificar um pouco para as pessoas. Hoje as pessoas vêm eu falando até com uma certa naturalidade, mas eu tenho trabalhado dando palestras sobre a questão da oratória e contado um pouco o meu relato de vida, porque apesar de eu ter 25 anos, eu comecei aos 12 como vereador mirim. E quando eu fui vereador mirim, eu me transformei naquele período. Eu não era uma pessoa que tinha aptidão a fala em público e não era uma pessoa que tinha segurança para falar em público. Ao contrário, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu nunca fui tímido, mas eu sempre fui muito inseguro. Então eu lembro assim de querer, por exemplo, relatar às vezes alguma situação na escola ou em família, de não ter gostado com meus primos, com meus amigos. Eu não conseguia sequer falar isso para meus pais ou para a professora por uma questão de insegurança que eu tinha. E a partir do programa Vereador Mirim, eu tive a oportunidade de iniciar esse processo de desenvolvimento pessoal e trabalhar isso e melhorar a fala e a oratória. Então, assim, claro, já é um período aí são 13 anos, né? Então, já foi bem trabalhado. Passou por bastante coisa também. Mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? Porque eu sempre falo, quando eu vou trabalhar a oratória com as pessoas, que o meu melhor discurso vai ser o próximo, né? Minha melhor entrevista é a próxima, porque a gente sempre está melhorando. E, João, como é que iniciou essa tua vocação dentro da política? Onde é que inicia isso, João? Acredito que lá atrás, eu te acompanhando ali, acredito que tenha um pezinho do vô ali, algo nesse sentido? Os dois pés, a mão, a cabeça, assim, porque é interessante também porque, por um lado, nunca teve um momento assim, acho que era legal tu ir pra política, o que tu acha disso? Imagino que não teria até, mas antes de chegar um momento que poderia ser essa oportunidade de ter uma orientação, de quem sabe seguir um caminho mais na política, eu fui desenvolvendo essa questão de maneira mais natural. Então o meu avô, né, o Lorival Lauro da Silva, né, morador da Rua da Santinha, próximo lá à Mata Nativa, minha avó, Maria de Lourdes, né, a gente vem de uma família que tem uma tradição até, né, na política de Gaspar, mas não foi uma história contínua, assim. O meu tataravô, que é o Henrique Pocino da Silva, foi o primeiro vice-prefeito de Gaspar, nomeado, na época pelo interventor, né? Então, quando o coronel Aristiano Ramos assina a emancipação do município de Gaspar, né, o meu tataravô é nomeado vice-prefeito naquele momento. Após então, a mudança do fim do Estado Novo e a nova Constituição, Gaspar passa da eleição direta. Meu tataravô é o vereador mais votado da cidade e, portanto, acaba assumindo como presidente da Câmara. Né, isso em 22 de dezembro de 1947. Caraca, faz tempo, hein? E a Câmara, sabe onde ficava a Câmara? Não faço ideia. Em Blumenau, a Câmara de Gaspar. A Câmara de Gaspar era em As Blumenau? reuniões eram feitas em Blumenau. Rapaz, porque ainda era algo muito recente, né? Então, meu tataravô foi primeiro presidente da Câmara, vice-prefeito nomeado, depois primeiro presidente da Câmara, em 47 pelo então PSD, que era um partido que fazia, né, um apoio ao Getúlio, né? Não era o partido do Getúlio, mas era um partido de apoio ao trabalhismo do Getúlio. 10 anos, que seria hoje, assim, se for pegar assim, sigla? A tradição aqui do município de Gaspar, me parece que seria hoje o que seria o MDB, assim, que se fosse seguir as transformações. E 10 anos depois, o meu bisavô foi vereador, o Lauro da Silva, pela UDN, né, que daí seria o que era o PP. Então, assim, na disputa da cidade, né, que os mais antigos vão lembrar que era muito forte MDB e PP, né, isso foi se alterando, né? Então, antes disso era a Arena e MDB, isso. E antes disso nós tivemos aí, então, esse período aí de
de PSD, e UDN e tudo mais, isso lá nos anos 40, anos 50. Assim. E aí o teu vô? E aí o meu avô, anos depois, participando, né, da igreja, houve então um movimento dentro da igreja católica de, olha, a gente precisa organizar os agricultores da igreja. Então foi organizado o movimento pastoral, Pastoral da Terra. Em seguida, olha, mas tem agricultores que não são da igreja, a gente precisa organizar todos os agricultores. Vamos fazer a disputa do sindicato rural, organizar o sindicato na cidade e tudo. Então, começou a ter essa movimentação, até que chegou um momento e falou, não, mas a gente precisa disputar a sociedade. Então, era importante fundar um partido político, né? Então, nos anos 80, né, a efervescência já nacional, né, com o Lula e tudo mais, é feita a fundação do PT aqui em Gaspar. E aí o meu avô, ele por ser um dos alfabetizados do grupo, que não, né, a maioria eram agricultores, não tinha tanta questão da alfabetização, e em outros aspectos também, ele acabou sendo um nome de consenso no primeiro momento para ser o primeiro presidente do partido na cidade. Olha, então ele foi o primeiro presidente do partido. Isso nos anos 80 ainda. Caraca, tá. E aí veio você, e depois disso, com toda essa história, você também se integrar dentro da política. Não, e aí é o seguinte, o meu avô nunca foi candidato, ele sempre participou do PT, mas não chegou a ser candidato, o irmão dele foi, o Henrique. Quando eu nasci em 97, né? Eu até brinco com o Décio que quando eu nasci, já tinha 7 meses do governo do Décio em Blumenau. Então, assim, isso já entrega algumas coisas. Mas eu nasci nesse contexto e não nasci em campanha política porque em 97 não tinha eleição. Mas nasci muito inserido nisso. E eu costumo brincar que, por exemplo, uma coisa que me marcou muito era o meu avô pendurar as bandeiras do PT na ponta do bambu. Então, ele mora até hoje numa casa que fica no morro, então era uma coisa que chamava muita atenção de longe. Então, para uma criança de 4, 5 anos, era a nossa brincadeira no domingo, brincar com a bandeira do PT, assim, né? Não era uma questão política, era uma questão de que era uma coisa que tinha lá, que chamava atenção. Chamava atenção, a cor vermelha, né? E Gaspar, especificamente, o aniversário do PT, no período que eu tinha ali meus 7, 8 anos de idade, tradicionalmente era feito cada ano num parque aquático diferente. Eu nunca tive piscina. Os meus familiares nunca tiveram piscina, meus amigos de escola nunca tiveram piscina. E o dia do ano que eu tomava banho de piscina... Era o aniversário do PT. Então, assim, então se criou, na verdade, faz parte de você, da sua infância, da sua história. Exatamente. Foi criando, então, uma memória afetiva. E eu lembro muito, por exemplo, na eleição de 2004... justamente por conta dessa memória afetiva, eu lembro de ficar muito triste, de chorar muito com a derrota da reeleição do Celso, né, quando o prefeito Adilson se elegeu. E então, começou realmente como algo muito emotivo e irracional, e que foi por muitas vezes o que substituía o gosto por futebol, né? Porque eu, como bom botafoguense, acabo não gostando muito de futebol, porque... Esse ano tá gostando bastante. Esse ano é o primeiro ano que eu tô falando de futebol. As pessoas dizem, mas tu gosta de futebol? Não, é que eu tô do Botafogo. Então, assim, esse ano eu tô comentando bastante. E aí, João, depois de um tempo, você... Família tradicional gasparense, família Sansão, pessoal do Gasparim, né? Isso, o vô e a avó da Rua da Santinha por parte de mãe, e o vô e a avó por parte de pai do Santo Antônio, né? Então, por parte de pai e mãe do Gasparim. Tudo ali, tudo na mesma ali que seus pais se conheceram? Se conhecer também nos grupos de jovens aí da igreja, Jufra e... Então também já teve essa ligação sempre com a igreja também. Você continua tendo essa ligação hoje, João? Sim, bastante. E com a igreja, eu costumo até brincar... Eu segui o caminho tradicional que hoje muitos jovens seguem na igreja, né? Faz a comunhão porque é obrigado, faz a crisma porque é obrigado, depois vai embora. Isso. Eu tive primeiro essa vivência. Enfim, porque justamente eu acho que é o motivo que faz os jovens fazerem isso. Como é tudo obrigado, passou a crisma, não tem mais uma coisa obrigada, então para de fazer. E aí, em 2016, o Frei João Reinetti veio rezar o tríduo aqui da Festa São Pedro, e a gente conversou muito na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E várias coisas, e falei de algumas angústias, algumas visões que eu tinha em relação à igreja. E assim, foi um despertar bem, bem forte, assim. E basicamente, ele falou uma coisa que me marca muito hoje. Eu acho que até, na minha cabeça também, eu fui até evoluindo a mensagem, mas a essência era isso, mas eu nem lembro as palavras que ele usou, mas a essência era isso, de que existem as leis de Deus e as leis da igreja, e que as leis de Deus se cumprem e as leis da igreja são obras humanas, portanto imperfeitas, portanto podem ser criticadas, porque só assim elas vão ser melhoradas.
e de que a lei de Deus seria a questão do amor, mas que o amor não é algo, isso é certo ou isso é errado, mas o amor enquanto filtro de interpretação da vida, para a partir disso tu tomar a tua decisão, sabendo que muitas vezes vai errar, então tu tem que, a partir do amor, interpretar a realidade, tomar a tua decisão, sabendo que muitas vezes vai errar, mas tentando sempre acertar, mas que nunca vai atingir a perfeição. Então, compreender isso e essa dinâmica foi bem marcante para mim. E aí, a partir de 2017, eu volto a ter uma inserção maior. Inclusive, nos anos que é possível, que eu consigo conciliar com a minha rotina, eu também me dedico à catequese, né, a pastoral da juventude, grupos de reflexão, né, e além do trabalho também nas festas e outras coisas. E o Rotaract, onde é que entra nessa história? O Rotaract é interessante também porque aqui em Gaspar, o Rotary já é um pouco mais antigo, né, tem mais de 30 anos, e nós tivemos alguns momentos também dos grupos, dos programas de juventude do Rotary, né? Então, a minha entrada na família rotária é a partir de 2013, quando a gente funda o Interact Club, né? Então, até para os internautas entenderem um pouco mais, o Rotary, então, ele é um clube de serviço. A ideia de um clube de serviço, ele não é necessariamente um clube de filantropia, como muitas vezes aparenta ser, né? Mas a gente tenta encontrar caminhos para realmente transformações do mundo como um todo. Uhum. Então, por exemplo, não é algo necessariamente econômico e necessariamente voltado à questão da fome e tudo mais, que a gente trabalha também, mas, por exemplo, nosso grande projeto mundial é o Endopólio Now. O que é isso? É o projeto que visa a erradicação da poliomielite no mundo, que é um projeto que iniciou nos anos 70, né? E a partir do Rotary a gente articulou campanhas de vacinação no mundo inteiro, e em alguns lugares, como no Brasil, a gente ajudou a instituir isso como política pública, né, de universalização, né? E hoje nós estamos praticamente 100 casos endêmicos de poliomielite no mundo, restando ainda uma proliferação ainda acentuada no Afeganistão e no Paquistão. Então esse é o tipo de projeto, né, que o Rotary se propõe a fazer, né? Um outro exemplo que nós temos é o Bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele foi uma concepção de um presidente de Rotary, né? Então o Rotary Clube Liberdade, né, já era um bairro tradicionalmente de imigrantes orientais, né, japoneses, chineses, e se fez a concepção então de tematizar o bairro a fim de criar um apelo turístico mais forte e assim melhorar a vida daquela comunidade como um todo. O Rotary, então, não é algo nacional, ele é algo internacional. Internacional. O Rotary foi fundado nos Estados Unidos por Paul Harris, e a ideia é um clube de serviços profissionais. Então, é juntar diferentes profissionais de diferentes ramos e, a partir dessa troca de experiências, encontrar soluções criativas para o mundo. Então ele tem esse propósito. A gente vai ter, então, as nossas áreas de enfoque que a gente trabalha, né? A questão da promoção da paz, a alfabetização, a saúde materna, o meio ambiente, entre outros. E vai desenvolvendo projetos. Então esse é o Rotary como um todo, né? E aí nós temos algo que a gente chama de família rotária, que vai desde o Rotary Kids, que são projetos desenvolvidos com crianças até 12 anos, depois vem o Interact, né? Então aí nesse momento do Interact, em 2013, por proposta e organização da Isabela Spengler, ali da família do Hotel Raus, nós organizamos um grupo, né, e fundamos o Interact, que agora esse ano então completa 10 anos de atividade em Gaspar, né, sem interrupção, que é dos 12 aos 18. Em 2016 eu completo a idade e saio do Interact. Nós não tínhamos Rotaract ainda, e aí em 2021, então, junto com um grupo aí de jovens, a maioria ex-interactianos, mas nem todos, nós organizamos então a fundação do Rotaract Clube em Gaspar. E aí o Rotaract é a partir dos 18, não tem um limite de idade específico, mas a grande diferença é que, como a nossa linha é a questão da profissional, então o Rotary ele é mais voltado a pessoas que têm a vida profissional mais estabilizada e consolidada, e o Rotaract então é o estudante universitário, a pessoa que está em início de carreira, assim, né? Geralmente até os 30 no Rotaract, a partir dos 30 no Rotary, mas pode entrar antes, sair depois, não é uma regra rígida. E João, você hoje é advogado também, né? Você é formado em Direito. Isso. Então, aí até voltar um pouco algumas coisas, né? 2012 eu virei vereador mirim. Certo. 2010, aliás.
Como eu falei antes, eu tinha desenvolvido uma relação mais afetiva com a política e que era algo realmente como uma torcida de futebol, assim, né? Então, é bom porque é bom, gostei porque gostei e não há racionalidade nisso, né? E era um pouco isso, né? Então, por exemplo, o fato de uma criança de 7 anos, que era o meu caso, chorar por uma derrota eleitoral, assim, não faz sentido nenhum. Não. Mas era isso. A partir de 2010, que eu viro vereador mirim, eu começo eu tive essa questão do desenvolvimento pessoal, que foi a abertura aqui hoje, mas também eu passo a entender a política de maneira mais racional. Então eu vou passando por esse processo de transformação entre algo que meramente emotivo do coração para algo mais racional de entender, bom, eu tenho uma visão de mundo específica, eu acredito nela, eu acho que ela tem essas vantagens, apesar de que eu entendo que também tem outras visões de mundos possíveis e de que elas precisam conviver e de que também a política é a arte do possível. Então eu vou passando por esse processo de racionalização. Então a partir de 2010 eu digo que eu iniciei meu primeiro grande ciclo político. Então a partir de 2010... eu sou vereador mirim, depois eu sou candidato a vereador em 2016, faço uma boa votação, apesar de não ter sido eleito, mas assumo a cadeira como suplente e sou candidato a vice-prefeito em 2020. Mas em 2015, eu inicio o meu primeiro ciclo profissional, entrando na faculdade, tendo as experiências. Por que eu estou falando isso também? Porque... 2020 eu considerei que eu fechei meu primeiro ciclo político, né? E hoje eu estou mais dedicado a esse meu primeiro ciclo profissional, a fim de me estabilizar e me consolidar como advogado, né? Porque eu acredito que na política a gente não deve viver da política, né? A política a gente deve estar lá para servir. A gente vive da política enquanto está nela, naquele período, mas é importante que a gente tenha uma identidade que não seja apenas na política, né? Então quer dizer que não teremos João Pedro Sansão na próxima eleição? Vamos por partes. O ponto é o seguinte, é importante que as pessoas... eu acredito, pelo menos, que as pessoas não têm que ser meramente um político, assim. Então, eu sou um advogado que disputa política, eu sou um médico que disputa política, eu sou um faxineiro que disputa política, eu sou um garçom que disputa política. Então, é importante que as pessoas tenham identidade com o mundo real, né? Porque a gente precisa conhecer o Brasil para que a gente querer decidir sobre o Brasil. Então, eu acredito um pouco sobre isso. Nesse momento, eu estou realmente num momento de dedicação profissional e de que eu acho que eu sou mais útil à cidade, ao partido, tudo, construindo o partido, construindo novas lideranças. Eu tenho defendido que no PT nós tenhamos sempre novidades nos cargos, né? Então, eu fui candidato em 2016, fui candidato em 2020. Eu acho que eu contribuo mais construindo candidatos a vereadores do que sendo candidato a vereador. Não que depois eu não possa voltar a ser, mas eu não posso eu querer monopolizar e querer que o partido trabalhe sempre para mim. É importante que eu construa um trabalho partidário porque nada mais importante do que as ideias, né? E se eu quiser trazer para mim, dizer, olha, eu sou bom, tem que ser tudo para mim, eu vou apagar as ideias. Então, para esse momento, a construção é essa. Agora, é claro, a política também ela impõe sacrifícios, ela impõe escolhas e pode haver, né, uma decisão partidária de alguma construção diferente, mas aí para isso a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar pronto e por isso não dá para ter decisões assim de um jeito ou de outro, né? O fato não pretendo ser candidato a vereador porque entendo que sou mais útil organizando o partido, né? Hoje a gente tem, né, um trabalho sendo bem elaborado no diretório, a gente fez um planejamento, a gente tem implementado algumas coisas, né? As pessoas têm percebido algumas mudanças por parte do partido, a gente está construindo um projeto político bem interessante e é por aí. E como é que você vê o governo atual nos próximos 4 anos, João? Você acredita numa reeleição do próprio presidente Lula ou você acredita que os últimos 4 anos, coloque outra pessoa no lugar dele? Como é que você vê essa forma?
Olha, a futurologia é sempre muito arriscado, né? Primeiro que, assim, Gaspar é uma cidade que, né, deu uma votação muito ampla para o ex-presidente Bolsonaro, mas a prática já tem mostrado, né, de que o Lula governa não só para quem torce pro seu time, né? Apesar de que o prefeito de Gaspar é corintiano, né? Então talvez isso esteja ajudando, né? Mas se a gente for verificar, por exemplo, né, a previsão orçamentária que nós tínhamos no orçamento para a BR-470 para 2023, no orçamento enviado no ano passado para o Congresso, era de coisa aí de 60 milhões de reais. Né? Nós iniciamos o ano já com um aumento de um orçamento para 150 milhões e agora o orçamento para investir esse ano na 470, o dinheiro que está reservado para a BR-470 é de 280 milhões de reais. Né? Então, o Décio até falava bastante na campanha, né? Por mais que Santa Catarina goste do Bolsonaro, infelizmente o Bolsonaro não gosta de Santa Catarina, porque nós não tivemos essa reciprocidade nos investimentos e o presidente Lula mesmo, com o cenário que teve aqui, está fazendo esse aporte porque não importa quem que é o eleitor, né? Importa que são cidadão brasileiro, né? E que nós precisamos fazer, né, a retomada da economia, né? E a duplicação da 470 ela vai ser fundamental para isso. Hoje, se você pegar o carro, você vai poder verificar que não há um trecho onde não está concluído que não tenha obra, que não tenha máquina trabalhando. Né? Então, essa semana iniciou uma movimentação agora mais forte ali na saída do Xiram, né? Onde vai ser construído o viaduto. Na entrada do Belchor nós temos uma movimentação forte. Lá no prédio da Dudalina também o viaduto está avançando. Essa semana iniciou, né, o içamento de mais vigas no viaduto da BR-101. Então, a obra tá andando, ela ganhou um bom ritmo. É verdade que no nosso governo houve uma demora no início da obra, né? Houve a assinatura da ordem de serviço em 2013. Ainda demorou um tempo para as máquinas começarem a mexer. Mas por quê? Porque havia necessidade ainda do licenciamento ambiental, que é um processo demorado, as desapropriações, que é um processo demorado. Depois disso, 2015, o Brasil entra num caos, né? Então, o Eduardo Cunha não deixava o presidente governar. 2016 com impeachment e tudo mais, né? Mas fato que essa obra já era para estar pronta, né? Nós estamos chegando a 10 anos de obra, mas felizmente, mesmo com a votação, com o Bolsonaro tendo amplo apoio aqui, ainda assim nós temos investimento federal nesse grande exemplo que é a BR-470, que exige recursos, mas nós temos outros exemplos também. Que, por exemplo, nós tivemos a questão aqui na ponte, né? Próximo à Trinca-Ferro, e o prefeito ele buscou recursos com a Defesa Civil do Estado, os recursos não vieram, né? Eles não vieram, até que então foi buscado os recursos na Defesa Civil Nacional, né? Então veio aí, né, mais de 300 mil reais para fazer aquela obra, uma obra pequena, mas que estava causando muito transtorno, um grande transtorno. E eu tenho falado isso porque eu acredito muito em um governo, primeiro republicano, mas não só isso, né? Um governo pragmático, né? E o Lula tem demonstrado isso, inclusive com o Gaspar, né? Então, se vai ter reeleição ou não, ainda é cedo para dizer, né? Querendo ou não, o presidente tem já uma idade avançada, a gente tem que verificar até lá como vai estar, né? E nós temos grandes quadros também no governo, né? Hoje, né, além do ministro da Fazenda, né, que já foi candidato, mas a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro Flávio Dino, né, Rui Costa, tantos ministros, acho que o problema não será nomes, tanto a reeleição quanto uma sucessão, mas principalmente nós precisamos, antes disso, garantir a entrega, né, do Brasil que a nossa boca anunciou. Agora é o desafio de transformar em realidade. Era essa a minha dúvida, se a âmbito nacional, se você acredita que o PT teria um nome para a presidência da República caso o Lula não permaneça no governo. Então, tem algumas coisas, né? Uma vez o Lula falou, por que de novo o Lula? Por que não botam outra pessoa? Né? É importante renovar, né? E é minha pauta, inclusive, né? E o Lula deu uma resposta que realmente
eu vejo que faz muito sentido, porque, por exemplo, quando ele perde a eleição em 89, ele percebe que ele andou o Brasil inteiro, mas não conheceu o Brasil. Porque ele chegava na cidade, do aeroporto, ele ia pro hotel, do hotel pro comício, do comício pro aeroporto, ia pra outra cidade, não conhecia o Brasil. Então o que ele fez? As caravanas da cidadania. O bichinho pegou um ônibus e começou a andar pelo Brasil. E andar pelo Brasil para ver os problemas das pessoas, conhecer os projetos, pegar na mão, olhar no olho, sentir a dor das pessoas. Então isso é um exemplo, mas ao longo da vida dele, ele foi construindo uma relação com as pessoas, porque ele fala, né, não basta ler um livro, ver no mapa, ver uma foto, tem que ir lá, pegar na mão. Então isso criou uma identidade dele com o povo brasileiro que fez com que, na minha visão, fosse a única pessoa que tivesse condições de vencer o presidente Bolsonaro, mesmo com todas as questões que o Bolsonaro colocou para tentar comprar a eleição, né? Com a PEC Kamikaze, né? com medidas populistas, né? Como subsídio aos combustíveis, né? Fazendo uma redução dos impostos estaduais, então ele comprometeu os caixas dos estados, né? Sem consultar, sem nada, para tentar ganhar a eleição. Então foi feita uma série de medidas para tentar garantir a reeleição. E a única pessoa que tinha condições de fazer frente a isso, e frente a uma questão de tanta fake news, de tanto ataque baixo, né, era alguém que tivesse essa história, essa conexão com as pessoas, que é o Lula. Então, para a gente construir uma liderança, sempre é possível, né, mas a gente precisa de alguém que esteja disposto a andar o Brasil, a conversar com as pessoas, a ouvir, a construir. E hoje ainda nós não temos essa liderança, infelizmente. Isso é um problema que a gente tem e que a gente precisa construir. E ainda sobre o Lula, até, e eu acho que daí até dá para ir fechando esse ponto específico da conversa, eu não acho o Lula uma figura excepcional, mas o Lula, num dado momento da história, a sociedade brasileira foi acumulando nele uma série de forças que gerou a figura histórica que ele é. Não por ele ser um ser humano excepcional, mas por ele ser a pessoa onde foi se acumulando esses valores, essas forças que gerou ele. Né? E o Paulo Freire falava, né, que o Lula era ao mesmo tempo fruto e fazedor da mudança. Porque à medida que o Brasil foi se transformando com a redemocratização, né, com os avanços de algumas pautas específicas, o Lula foi melhorando, e à medida com que ele foi melhorando, ganhando espaço, ele foi também transformando a realidade do Brasil. Então, ele é o fazedor e é o fruto da mudança. É um pouco essa a minha visão. Para fechar, João, o Lula gasparense é o Celso Zucchi pro PT? Então, o Celso, né, tem uma história de muito respeito na cidade, né, e ele acaba tendo essa força. Eu vejo que a gente errou um pouco de muitas vezes dizer que o PT de Gaspar era diferente. Porque quando a gente falava isso, a gente endossava algumas visões que se tinham do PT nacional. E era uma situação cômoda, que eu até entendo essas decisões, mas, na verdade, o PT de Gaspar, ele não é diferente. Né? Nós temos os mesmos ideais, a única coisa é que em Gaspar, o Gaspar tem alguns problemas para lidar, Blumenau tem outros, Curitiba tem outros, São Paulo tem outros, Fortaleza tem outros. Então a gente tem um discurso local a partir da nossa realidade local, mas a gente tem os mesmos ideais. A gente acabou caindo nessa questão, por exemplo, se colou muito no PT a questão da corrupção, por exemplo, mas eu costumo dizer que corrupção é igual louça suja. Sempre tem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que cozinhar de um jeito que suje menos e fazer com limpe mais vezes. Né? A gente está tendo aqui em Gaspar agora acontecendo, né, que nos grupos de WhatsApp a gente tem visto, né, os áudios, as coisas que estão saindo aqui na cidade, e isso acontece. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que dar autonomia para a Polícia Federal, autonomia para o Ministério Público investigar, né? Ou você pode ter a opção de querer aparelhar, de querer fazer acordos por fora. Então, assim, onde que é a corrupção? Porque muitas vezes a gente fala da corrupção quando ela é descoberta, e ela só é descoberta quando se dá a estrutura. Né? Então, nos nossos governos a gente sempre combateu a corrupção, criou estruturas para combater a corrupção. A lei da delação premiada foi nosso governo, a lei do portal de transparência, os concursos para a Polícia Federal foi a gente que fez. Né? Então, a gente não colocou, né, alguém que fosse ter uma conduta amigável com a gente na Procuradoria-Geral da República. Né? A gente seguia parâmetros. Então, fazendo esse paralelo, né,
eu vejo que o Celso é realmente, né, uma das figuras que avalizam, né, o PT. A gente pode dizer, olha, né, na gestão que nós tivemos do prefeito Celso Suzuki, Gaspar andou bem, né, e isso é um projeto do PT. E eu acho que a gente falhou em querer dizer, olha, o Celso Suzuki é diferente do PT nacional. Não, na verdade é a mesma coisa. E a questão é que a gente não quis enfrentar, talvez, o debate da corrupção, porque a gente sempre tinha argumentos, mas a gente fugia desse debate. Uhum. E quando a gente... A corrupção, no fim, ela é fácil de você perceber. Porque o Celso, por exemplo, ele continua morando na mesma casa. O Lula deixou a presidência e continuou morando no mesmo apartamento. Né? O filho do Bolsonaro comprou uma mansão de 3 milhões de reais. Né? Agora apareceu as joias de 28 milhões. Então, assim, você vai vendo essas coisas... Dá de perceber. Então, a gente faltou, talvez, uma coragem para enfrentar mais esse debate. João, se você não fosse advogado, o que você seria, cara? Qual que era o teu sonho, assim, de guria? Era ser isso mesmo? Era o que... Olha, ser advogado sempre foi natural. Assim, nunca foi, assim... Eu não tive um dilema, assim, de... Uma ambição, negócio assim. Não, mas até um dilema, assim, qual outra coisa eu faria, assim... Né? Eu sempre gostei da parte de comunicação também, né? Então, cheguei até a cogitar questões de publicidade e marketing, mas, assim... uma coisa nem desenvolveu. Economia também é uma área que eu gosto bastante, a parte de história, geografia, né? Mas que no fim é tudo uma coisa meio parecida, assim, né? Eu gosto das carreiras diplomáticas também, né? Penso se um dia, assim, já partindo para o final da vida profissional, conseguisse eventualmente uma atuação diplomática, acho que assim são coisas interessantes de você estar num lugar, em outro país, representando o seu país e defendendo o seu país, tratando dos interesses do seu país. São coisas assim que eu gosto, mas assim, direito nunca foi uma dúvida, assim, e aliás, não só o direito, mas a advocacia, assim, jamais cogitei um concurso aí, mas para juiz, promotor, assim, nunca foi minha vocação. E qual que é a sua especialização na área? Então, a gente abriu o escritório então, aqui em Gaspar, né? Uhum. Eu, doutor Fernando, doutor Doraci, e diante até da nossa experiência, da nossa vivência, a gente acabou trabalhando então justamente, né, com um direito administrativo, né? Então voltado a todas as questões da administração pública em geral. Então nós trabalhamos desde servidor público, licitações, licença ambiental, trabalhamos também com ações para conseguir medicamentos, cirurgia, vaga em creche, então toda essa questão, e também o direito eleitoral. E aí é interessante também porque eu tenho atuado, fiz agora, né, minha especialização em direito eleitoral em Brasília e tudo mais, e mesmo sendo no PT e sendo muito transparente com isso, com os meus clientes, eu tenho sido procurado por diversos partidos, né, e já desenvolvendo alguns trabalhos, né, com lideranças aí não só do PT, mas do PDT, do Republicanos, do PL inclusive, do MDB inclusive, porque a gente separa bastante, né, o trabalho técnico e o trabalho político, né? E que acaba, às vezes, havendo radicalismo de um lado das partes que acaba gerando um conflito. Agora, quando se tem um pouco de racionalidade dos dois lados, eu acredito que a coisa anda bem. E tem hora que a gente precisa de alguém que entregue resultado. E aí, quando entrega resultado, a gente consegue as coisas relativamente fácil. João, vamos para um bate-bola, jogo rápido? Eu mando aqui, você responde aí? Pode ser? Pode ser. Sem pensar muito, só responder. Tá bom. Um time de futebol. Botafogo. Um local para viajar. Brasília. Um filme. De Volta para o Futuro. Um livro. O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Um hobby. Cozinhar. Um programa de TV. Bom, o GasparCast não está em TV ainda. Então, olha, eu gosto muito de assistir jornalismo como um todo. Comida favorita? Entreveiro. Bebida favorita? Vinho. Qual vinho? Cabernet. De preferência um chileno. Sua década favorita? É agora, né? Uma estação do ano? Inverno. Um esporte? Esporte. Não sou... Nenhum. Eu gosto de futebol. Futebol, por causa do Botafogo, tá numa boa fase, né? Já essa fase do Botafogo tá bom. Mas... Uma série de TV?
Vou botar aí House of Cards. Um carro. Carro a Brasília azul 4 portas que meu avô tinha quando fundou o PT. Caraca. Um atleta. Ou uma atleta. Jairzinho, campeão da Copa 70, botafoguense. Super-herói favorito. Meu avô. Café ou chá? Café preto, sem açúcar. Um animal. A Lolinha, nossa gatinha lá de casa. Uma música. Olha, várias. Mas a Canção da Terra e a versão gravada pelo Teatro Mágico. Se você pudesse ter um superpoder, que superpoder teria, João? Acabar com a fome. Você acredita em alienígenas? Olha, acho que mais absurdo do que existir vida fora da Terra seria não existir nenhuma vida num universo tão grande. Sua maior inspiração? Repetindo, meu avô, não tem jeito. Se você pudesse voltar lá quando você tinha 13, 14 anos de idade, João, o que você falaria para aquele rapaz, cara? Você tem 30 segundos para falar com ele, cara. O que você falaria? Pode seguir o coração que vale a pena. E como é que você se vê daqui a 20 anos no futuro? Advogado e fazendo política. E o seu avô, cara, como é que ele te vê hoje? Meu avô, ele se sente realizado, sabe? Porque ele gosta da política, mas ele tem um perfil mais reservado, ele não gosta de ambientes com muito tumulto, com muito barulho, coisa, mas diante desse meu envolvimento com a política, para questões da política ele gosta de ir, né? Então nós tivemos na posse do Lula, né, começo do ano, tive a oportunidade inclusive de levá-lo na posse do Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, na posse do Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, né? E ele fez um sucesso lá, o Haddad adorou conhecer ele, os jornalistas da Globo News também, o Nilson Clava, assim, tem umas fotos deles conversando assim, que são sensacionais, e é muito bacana poder, como muitas vezes a gente fica querendo, assim, né, até que ele sai de casa, assim, para aproveitar, né, a vida. Então, como no gosto dele na política, foi até uma forma de incentivar ele também a estar saindo um pouco de casa. Ele já tinha ido até Brasília? Ele foi em Brasília nos anos 80, justamente nesse contexto de pastoral da terra, num protesto pela reforma agrária, foi de ônibus. Depois eu levei ele em 2015 na posse da Dilma e agora de 2023 na posse do presidente Lula. E como é que é isso pra você, João? Ter ali esse cara que foi a sua inspiração, você tá podendo levar ele a ver esses novos caminhos, mostrar pra ele que você tá seguindo os passos dele. Eu fico muito feliz de ter percebido a importância de poder aproveitar cada momento, assim, né? Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas percebem isso quando já é tarde. Tarde demais. Né? E felizmente, desde que eu tive esse start, eu não parei, assim, né? Então, ele tinha um sonho de ir para Cuba também, né? Consegui realizar esse sonho. Olha. E eu tive agora também, quando a gente estava na posse, ele me acompanhou em quase tudo, mas teve um almoço específico que ele quis almoçar um pouquinho mais cedo e descansar, né? E aí depois eu fui almoçar uma segunda vez com outro pessoal, e lá eu encontrei o presidente de Portugal, no almoço. E foi até foi interessante, assim, porque pude conversar um pouco com ele, e ele ainda falou assim, quando fores a Portugal, avise. Mas aí eu cheguei depois no apartamento de volta, contando assim, animado, né? Meu avô, não acredita, tal, presente de Portugal, não sei o que. Daí ele, olha que eu gostava de conhecer Portugal. E alguém que não sai de casa, o negócio vai... Agora, ele perdeu a oportunidade de falar com o presidente mas também. Quer ir pra Portugal. Agora quer ir pra Portugal. Mas é bom, não precisa falar outra língua, né? Fala mesmo, entende tudo. E, João, algum caso, cara, engraçado nessas viagens que você foi até Brasília em algum momento, ou até mesmo aqui em Gaspar, em algum momento político, um momento que você lembra e já dá risada, assim, sei lá, cara, um tombo de alguém, alguma coisa? Olha, eu trabalho a minha inserção maior em Brasília foi a partir de 2019, quando eu fui trabalhar com o Zé Eduardo Cardoso, né, que ministro da Justiça e tudo mais, né? Então, a partir de lá, assim, a gente teve uma convivência bem ampla, assim, e é interessante porque o Zé Eduardo, ele é um super crânio, assim, né, muito inteligente, tudo, mas até uma característica desse perfil, ele acaba não se cuidando tanto, assim, às vezes ele tá com o botão meio torto e coisa,
Aí minha tia foi lá visitar a gente, eu levar ela para conhecer o escritório, ela conheceu o ministro, tudo. E aí a gente saindo do escritório no carro, ela falou: meu, ele deve ser muito ocupado mesmo, né? Porque ele tava todo desarrumado. Se fosse eu, ela ia me chamar de desleixado, de coisa. Não, mas o cara é ocupado, né? É ocupado. Ele era muito ocupado. Então. Ô, João, e teve um caso, um fato histórico, posso dizer assim, no qual você ficou famoso, né? Você fez uma defesa, ficou muito conhecido aqui, principalmente na imprensa gasparense, na imprensa da região. Fala um pouco desse momento, cara. Que você falou, você foi o mais jovem, foi isso? O primeiro? Na verdade, o que acontece? Nós tinha uma... Diante do período da pandemia, né, houve algumas decisões judiciais no Brasil que reduziram mensalidades por conta da pandemia. Isso. Aí a Associação de Reitores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal dizendo que essas ações eram inconstitucionais. Uhum. E... diante também da minha atuação no movimento estudantil e tudo mais, eu estava em contato com a direção da Uni para a gente fazer alguma movimentação relacionada a essa ação específica. E aí eu marquei uma reunião lá no escritório com o ministro Cardoso para a gente conversar. Só que tinha um problema que o Zé Eduardo ele tinha um impedimento, né? Porque como ele advoga para algumas universidades, ele não poderia advogar nessa ação porque haveria um conflito de interesse. E aí, a gente já na reunião, né, pelo menos a gente conversou, trocamos uma ideia, mas não vai dar pra atuar. E ele falou: tá, Sansão, por que tu não faz? Tá. Assim, né, foi assim, porque a gente, ainda mais jovem, assim, a gente... Cria um certo... assim, a gente tenta se colocar, às vezes, a nossa insignificância, a gente não se valoriza, né? E o Zé tem muito esse perfil de valorizar principalmente de novas gerações, assim. E aí ele sugeriu que eu fizesse, porque eu não era mais estagiário do escritório, então eu poderia fazer. E aí a gente fez, então, um pedido de habilitação. A relatora, que era a ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do tribunal, né, aceitou que a gente entrasse na ação em nome da União Nacional dos Estudantes e em nome da União Catarinense dos Estudantes. Foi muito bacana, porque a gente... Eu acredito que a nossa peça deve ter passado uma boa credibilidade, porque nós, depois de protocolarmos, eu pedi audiência com a ministra Rosa Weber na terça-feira. Na quinta-feira eu já recebi a resposta marcando audiência com ela para a semana seguinte. Caraca! Para a semana seguinte. E ela me recebeu junto, eu atuei nesse caso junto com o Flávio Paganini, que é o advogado aqui de Blumenau, que estudou comigo na faculdade. Ela nos recebeu. A gente entrou na ação principalmente para dizer: olha, realmente, o desconto linear sem critério não pode, tem que ter critério, mas se o Supremo dizer que tem que ter critério, ele tem que dizer quais. Foi basicamente isso que a gente quis dizer para ela. Juridicamente, mas era isso. Sim. E a gente fez a audiência. Quando saiu o voto dela, eu li lá, tinha uns critérios, umas coisas, falei: tá bem parecido com umas coisas que eu escrevi, isso aqui. Já foi legal, assim, né? E aí iniciou o julgamento, fiz a sustentação oral, né? Então, imagina, isso foi 2021. 2021. Eu tava com 24 anos, fazendo sustentação oral na tribuna. A minha primeira sustentação oral presencial da vida. Lá? No Supremo Tribunal Federal. Caraca! Não tinha feito sustentação aqui no Tribunal de Justiça, no TRE, nada. E os 11 ministros, né? Xandão, Barroso, Fux, turma toda, Gilmar Mendes. Fiz a sustentação oral. O julgamento durou 3 dias. E no terceiro dia, teve um momento no voto do ministro Gilmar Mendes que teve um certo debate. E a ministra ainda falou que, olha, vocês sabem que eu sempre sou a favor de teses minimalistas, mais objetivas, mas nesse caso eu cedi ao pedido dos amigos Cury, que eram nossos, que ponderaram a importância da gente colocar as balizas e os critérios na decisão. E aí ela falou que realmente colocou na decisão os critérios, as balizas que nós tínhamos sugeridos, acrescentou mais algumas coisas diferentes, naturalmente, né? Mas foi muito interessante ter tido essa percepção, né, de ter influenciado, né, num julgamento, né, e que foi uma forma de evitar, inclusive, que vários descontos dados a estudantes universitários não fossem anulados, né? Então foi um momento... E o frio na barriga? Legal. Olha, o momento mais difícil ali
até foi a audiência, né, com ela, porque a sustentação oral, assim, você vai pra tribuna, você fala e vai embora, né? Agora a audiência não, né? A audiência é uma conversa como tá aqui. Ela podia me perguntar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Tá preparado para qualquer coisa. Então, o nível de desafio... Só que a experiência com o Zé preparou muito para isso, né? Porque o Zé Eduardo, ele fala assim, ele é advogado agora, já foi deputado, ministro, mas a essência dele é de professor. Então ele é um cara, ele é muito desprendido e que ele faz questão de que as pessoas que estejam em torno dele cresçam. Assim, muitas vezes a gente vê nas estruturas corporativas um certo receio de membros da estrutura se desenvolverem a ponto de ficarem grandes e precisarem sair. E ele não, ele incentiva que todos cresçam e que se chegar um momento ele não possa ser absorvido naquela estrutura, que saia mesmo. Nem que no futuro ele volte, mas que se desenvolva, né? Então, a gente acabou tendo muitas oportunidades. Então, os processos que a gente acabava se debruçando, todos os processos que a gente estava envolvido diretamente, poderia participar de todos os momentos dele. Então, eu pude acompanhá-lo várias vezes nas reuniões com os clientes, né? Então, é um escritório que atende grandes casos, né? Com mandatários, né? Senadores, deputados, governadores, ministros, baita estágio tu fez, né, rapaz? Então, poder conviver, né, com os clientes também, muitas vezes até nos almoços, na hora de fazer os despachos em gabinete, né? Então, eu tive a oportunidade... e de estar em audiências, né, com vários ministros, a ministra Rosa, o ministro Barroso, o ministro Fachin, uma série de coisas. Então é muito gratificante, né? Além de ser advogado da ex-presidenta, né? Então, no período do estágio, ela inclusive esteve numa reunião lá no escritório. Então, assim, momentos unânimes, né? Bacana, assim. E mais uma vez eu reforço assim, até esse desprendimento do Zé, porque o que ele fez por mim, eu digo que é coisa assim de pai para filho, sabe? Porque, por exemplo, ele é de São Paulo, né? Estou em Brasília. Aí eu convidei ele para vir ser membro da minha banca do TCC, né? Ou para vir para Blumenau, participar de um TCC. E ele, assim, topou na hora, assim, a única condição que ele colocou é que ele ia vir pra apertar bastante nas perguntas, assim. Caraca, ele ia vir pra te pressionar. Ele falou, mas eu vou ser duro, assim, não acho que eu vou passear, não. Eu falei, não, é isso que eu quero. E ele veio pra cima, fez perguntas difíceis e coisas. E por conta dele, a sala da apresentação estava cheia. Né? Tem isso também. E aí foi bacana, porque ele valorizou a presença, né? Porque daí ele fazendo perguntas difíceis, e ainda bem que eu consegui responder. Valorizou a nota, né? Porque eles deram 10 para o TCC, mas as perguntas realmente foram bem intensas, assim, e aí valoriza, né? Então... João, você sabe jogar dominó? Sei. Então, vamos fazer uma partida de dominó aqui, valendo um prêmio do GasparCast. Deixa eu só preparar aqui, ó. Dominó feito pela Arte Resina, rapaz. Personalizado do GasparCast. Ó, você já pode mandar fazer um lá pra galera do PT, hein, João? Dá pra fazer um já bem diferenciado. Dá pra fazer uma cor diferente. Tem o preto. Tem o branco também, né, diretor? Dá pra fazer branco também. Dá pra fazer qualquer cor. Qualquer cor dá pra fazer aí, ó. A ideia aí, ó. São 7 pedras pra cada um. Olha, cara, ultimamente eu tô com sorte, tá? Eu acredito que os últimos dois que... Pode pegar 7. Quem baralha pega por último. Sabe jogar, dominó? Ah, não sabia dessa, não sabia. Ah, tem essa, é? Olha aí, ó. Ó, regra para os próximos... Deu, fechou, 7. 6, 7. Eu não sabia dessa, quem baralha pega por último. Tem a carreta aí? Não? Tem a carreta, né? Saiu bem demais. Cara, vou te contar uma coisa. Ai. É sacanagem, hein? É sacanagem. Desce sorte ainda. Tem esse cara de quem conta as pedras, né? Desce sorte. Tem esse cara de quem conta as pedras. Ultimamente... Queria ter matado ali já. Ai. Já resolve essa. Vamos ver. 4 e 3 nas pontas. Vamos ver se tu tens aí alguma coisa. Achei o jogo. Não, mas senão a gente tinha botado antes aqui, né? Não ia matar o 6 aqui que tu não tinha. É verdade. E agora? Vamos lá.
Vamos ver agora. 4 e 3 nas pontas de novo. Agora 3 e 1 nas pontas. 1 e 1 nas pontas. 1 e 1, ainda bem. Ai, 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 ai. Ô, delícia. Aqui, ó. Pode. Tem um. Tenho. Pra me facilitar. Pra me facilitar. E agora? O cara conta as pedras. O bichinho tá dando sorte ainda, desgraça. Ai, ai, ai. Ixi, agora Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Agora ai. ferrou. Agora ganhei. Mais um convidado. Mais um convidado. Maico Nascimento perdeu pra mim. Antes do Maico, acho que o Jones perdeu pra mim também. E agora eu vou ganhar do João também. Ô. Não, já era, João. Mas eu queimei aqui porque eu tinha antes. Ah, tu tinha ali? Mas foi mal. Já era. Ah, não, cara. Meu, olha esse jogo aqui, gurizada. Olha esse jogo, hein? Lá, ó. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Tudo igual. Opa. Olha, esse é o jogo mais acirrado de dominó que já teve aqui no GasparCast, hein? Igual esse aqui nunca teve. E agora? Passo. Tararam, 5, 5. Ó, contador de pedra. Ai, 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 ai. E o que ele vai fazer? Põe ali pra mim, João. Por frente vocês. Aí. Eu não tenho escapatória, João. Calma. Eu não tenho escapatória, cara. Será que eu perdi, cara? Deixa eu ver. Vamos ver? Eu acho que eu... Tem que jogar, tem que jogar. É que eu só tenho uma, só tenho uma saída. Então joga. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ah, caraca! Eu tava Podia ter ganho, podia olha ter ganho. aqui, olha aqui. Podia ter ganho. Aí ia ganhar. Claro, se tu bota essa aqui, tu ganha. Eu ia ganhar. Se tu tiver- Caraca. E dava pra saber que eu tinha isso aqui. Caraca. Dava pra saber que eu tinha isso aqui. Ó, presente. Cara, eu não parei pra contar. É. Pelo menos ganhou. Prêmio do GasparCast, feito pelas canecas mais top. Muito bom. Dá uma olhadinha, João. Abre aí pra ver se... Dá um confere. A gente... 2? Oxi. Tá certo? Vamos Tá ver. certo, Eu é acho pra- que esse aqui é o que tem dinheiro, né? É pra... É o valor pago pela... Ah, olha só. Ah, do fogão, rapaz. Aí, ó. Agora sim, né? Agora sim. Olha. É. Olha aí, ó. Fogão. Agora dá pra tomar aquela cervejinha, aquele choppzinho. E ali, vamos ver. Ali deve ser a típica caneca do GasparCast. Isso, olha aí. Ó. Aí, rapaz. Show de bola. Essa aí vai pra casa ou vai pro escritório? Acho que vai pro escritório essa. Se eu tomar um cafezinho por lá, o Fernando não vai roubar, não? Ou vai pro escritório de Brasília também. Vamos ver. Opa, show de bola. E João, se você pudesse indicar alguém, cara, pra estar aqui hoje, cara, alguém aí com passe VIP, pra estar participando, contando sua história, contando aí alguns causos da vida. Olha, o cara que eu vou indicar, só não recomendo falar muito de futebol com ele, porque ele é gremista. Ah, É, mas além de ter uma grande experiência, né, por ter sido 8 anos chefe de gabinete do nosso município, né, e também por coincidências da vida ter se transformado em meu sócio, né, o Doraci Vans, presidente do PT de Gaspar. beleza, Doraci Vans, então, convidado, já vou mandar uma mensagem pra ele agora. E João, eu queria que você deixasse uma mensagem, primeiramente, para aquele cara que tá ali saindo do ensino médio que quer cursar direito, cara. Olha, direito, primeiro que vale a pena, né, porque direito nada mais é também do que o estudo da cidadania, né, da gente entender os nossos limites, os nossos direitos, aquilo que a gente pode fazer, aprender a não ser passado para trás. Então, vale muito a pena. Segundo, para qualquer carreira, não só por direito, não adianta a gente ser movido apenas pelo interesse econômico, né? Porque se a gente não fosse feliz,
de nada serve, né? Às vezes a gente busca, e no direito eu vejo bastante isso, às vezes a pessoa ela quer ter a estabilidade do concurso público, e que é um ponto interessante também, mas é importante que talvez busque essa estabilidade, mas com uma carreira que se identifique, seja de perito, seja de delegado, seja de juiz, seja como advogado. E eu costumo dizer que geralmente criança quer jogar bola, né? Sim. Quer chutar pro gol, brincar, ou né? ser zagueiro. Ninguém quer apitar o jogo, né? Então, assim, no direito eu recomendo muito você ser advogado, ser promotor, porque apitar o jogo não tem graça. Acho que é legal jogar o jogo. Juiz é legal, tem uma caneta pesada que vale bastante coisa, mas jogar o jogo é mais legal. E para quem está entrando no ramo político, João, por exemplo, alguém que quer se candidatar a vereador, quer se candidatar talvez até mesmo a ser prefeito de alguma cidade... Tá, eu vou responder essa e depois eu vou dizer também para quem não quer. Tem isso eu acho também? que é mais importante até. Mas assim, para quem quer ser candidato a algum cargo, eu sempre falo, primeiro seja candidato, porque independente do partido, mas se você tiver ideias, procure um partido que se identifique e que seja compatível com as suas ideias e dispute, né? Não precisa ser o partido que eu concordo, mas que é um partido que você sente à vontade para disputar, porque é importante, porque é na sociedade, né, que a gente organiza. E não tenha medo, assim, às vezes a gente quer um momento perfeito, um momento ideal, e ele nunca vai ter um momento ideal, assim. E a política é serviço, a gente vai em sacrifício, sempre é sacrifício a política, né? A política séria, a política comprometida. Agora, participe com amor, com coragem, com ousadia, e principalmente, vá se for para fazer algo novo, né? Para sempre trazer alguma contribuição, deixar alguma coisa. Agora, para quem não gosta, para quem não concorda, eu quero lembrar primeiro um pouco a origem das palavras, né? Porque política nada mais é do que o ato de viver em sociedade, né? Então, é uma palavra que vem do grego, né? Então, vem do polis de cidade, e o final ali é ato, né? A ação. Então, política nada mais é do que a ação de viver em sociedade, de viver em comunidade. E na origem grega do nosso vocabulário, o contrário de política, ou seja, o contrário de viver em sociedade, o contrário de viver em comunidade, é viver isolado, viver sozinho. E o que é o viver sozinho? É o viver em si mesmo. Então, a palavra de viver em si mesmo, que era o contrário de fazer política, era o idiota. Né? Porque o indi, né, é próprio na identidade e independência, né? Então, o idiota é o ato de ser isolado, de viver isolado. E o político era o ato de viver em comunidade. Então, a gente precisa fazer política para não ser idiota, primeiro ponto. E segundo, não adianta a gente dizer que ninguém presta, não adianta a gente dizer que tá errado, tá tudo ruim, porque se a gente não concorda com nenhum político, talvez o político que a gente esteja precisando seja nós, e não o outro, né? Então, a gente tem que participar da política, ainda que seja para tomar ferro, para não dar certo, mas participar, dizer, olha, não, eu defendo isso, ainda que eu seja vencido. Às vezes as pessoas falam, tá, por que tu disputa a eleição no PT aqui em Gaspar, se o PT está num momento que não tem tanto voto na cidade, né? Que o pessoal quer votar no Bolsonaro. Porque eu não estou com um discurso porque eu quero que as pessoas gostem de mim e votem em mim por causa disso, né? Porque isso seria muito fácil, mas aí se as pessoas fosse só pelo discurso, deixa a pessoa votar na outra pessoa que tem um discurso. Não adianta eu querer enganar a população. Eu estou na política para convencer as pessoas, né? Então, assim, eu tenho a minha posição, quem concordar comigo está convencido, quem não concordar está tudo certo também, e vida que segue, né? Então, a política é isso. E se você não está achando na política alguém que você concorde, talvez é porque está na hora de você levantar da cadeira e disputar. Fazer. João, vou fazer uma última pergunta, você responda de forma que você quiser, eu já perguntei durante o podcast, mas retorno ela de uma forma diferente. O João com certeza jamais abandonará a política, isso é fato. Em Gaspar, será em algum momento, claro que novamente falando de futurologia, algum momento João novamente dentro da política em Gaspar? Não, dentro da política eu tô sempre, desde sempre, né? Desde 2010 intensamente. Mas na urna? Na urna, primeiro eu vou depender do meu partido, né? Mas é natural que sim. A próxima eleição existe uma vontade do partido de que eu também dispute. A gente está discutindo
qual que deve ser o meu papel, se eu devo participar mais nos bastidores, se eu devo ser candidato. Eu entendo que é importante que nós tenhamos outras lideranças. E não que isso seja um problema de lá na frente eu voltar, mas eu não posso querer monopolizar sempre o espaço. Certo. Esse é o meu entendimento, mas eu posso ser vencido dentro do partido. E se eu for vencido dentro do partido e o partido entender que eu devo ser candidato, a missão é para cumprir. Então, mas é natural que seja. E eu não tenho oposição a ser candidato a qualquer cargo, né? Seja a vereador, a prefeito, e a deputado, a governador. E se um torneiro mecânico, né, com ensino técnico, faltando um dedo, com todas as dificuldades que teve, pode ser presidente da República, eu acho que a gente não tem direito a se negar a qualquer espaço, né? E, claro, né, tudo é destino, tudo depende das conjunturas, a gente não pode escolher, né? Na advocacia, eu consigo mais ou menos pensar a minha carreira onde eu quero estar a cada certo tempo. Na política, eu posso... Se o partido entender que eu não devo mais ser candidato pro resto da vida, pode acontecer, ou pode chegar um momento de eu ser uma peça importante e a gente vai vendo de acordo com o tempo. Tá certo, então. Esse é o João Pedro Sansão, nosso 79º GasparCast aqui na Sentinela. Agradecer ao Marco, pessoal da Aqua 10, pessoal da Canecas Mais Top, também da Arte em Resina. João, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Gente, um grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.